Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Mente Fértil. Aqui é a doutora Alexandra Nobel e nesse podcast vamos falar sobre vários aspectos da fertilidade feminina, da fertilidade masculina, tratamentos de infertilidade, doenças que estão relacionadas com a parte da infertilidade e também de outros aspectos relacionados com a maternidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre como otimizar a fertilidade natural. Quando eu atuava como ginecologista geral, às vezes eu atendia alguns casais que estavam tentando engravidar ou iniciar as tentativas, ou mesmo já estavam tentando e estavam com dificuldade. E a grande verdade é que eu tinha muita dificuldade em atender esses casais, porque eu sabia que eles estavam esperando alguma coisa de mim, alguma orientação, alguma coisa que pudesse ajudá-los nessa luta com a infertilidade. E eu não sabia muito bem como orientar esses casais, o que eles tinham que fazer. Eu achava que era uma coisa muito complexa. Quando eu fui para a minha especialização em reprodução assistida, eu percebi que tinha algumas coisas que realmente eram muito complexas e só um especialista poderia fazer. Mas tinha algumas coisas que mesmo o ginecologista geral e a própria mulher, o casal, eles poderiam fazer em casa, algumas coisas simples que podem ajudar muito na busca da gravidez. Então, para isso, para tentar elucidar, para tentar mostrar alguma dessas questões, eu trouxe a Ellen, que é enfermeira aqui no consultório, trabalha com a gente, e pedi para ela reunir muito dessas dúvidas. Tudo bem, Ellen? Olá, tudo bem? Olá, eu sou a Ellen, sou enfermeira obstetra e já há algum tempo trabalho só com saúde da mulher, junto com o Dr. Alexandre e alguns outros médicos aqui do Hospital Albert Einstein. Vamos lá, doutora Alexandre? Vamos lá. Então, no dia a dia do consultório, a gente percebe que as pacientes têm muitas dúvidas básicas sobre o que fazer para melhorar a questão da fertilidade, o que elas podem fazer para ajudar a engravidar mais rápido, como é que elas podem melhorar esse processo. Quando a mulher decide engravidar, o que você diria para essa mulher? Quais são os primeiros passos? O que ela tem que fazer? Perfeito. A primeira coisa, é importante ela passar numa consulta com o ginecologista. E pode ser isso com o ginecologista que ela já acompanha, não precisa ser um especialista em reprodução humana. Essa mulher, ela vai ser avaliada de vários aspectos. Primeiro do aspecto da saúde, né? Será que ela está bem para engravidar? Doenças que podem estar associadas, por exemplo, pressão alta, diabetes, alterações de tireoide. Todas essas doenças, elas podem causar algum problema durante a gravidez. Então é importante que ela faça uma boa avaliação clínica, faça alguns exames para ver se ela está bem de saúde, para conseguir aguentar e levar uma gestação saudável. Isso é a primeira coisa. Depois, o ginecologista vai fazer toda a parte de rotina ginecológica, coleta de Papa Nicolau, ultrassom transvaginal, exames ginecológicos específicos para a mulher que quer engravidar. Então, por exemplo, ela vai ver se não tem uma anemia, vai ver se a glicemia está boa, vai ver se a tireoide está boa, exame de Papa Nicolau é super importante, ele vai ver se não tem alguma infecção, algum corrimento, qualquer questão aí que poderia estar relacionada a algum problema que vai gerar na gravidez. Então, essa é a primeira etapa, ela precisa fazer essa avaliação completa. É legal também o homem passar numa consulta, eu sei que é difícil às vezes levar o homem na consulta, mas também ver se está tudo bem de saúde, ele não vai engravidar, mas a gente não quer que o marido esteja doente durante uma gestação, a gente já teve alguns casos nessa situação e é muito difícil, né? Então, não que seja importante para a gravidez em si, mas para todo o aspecto psicológico e social, a gente quer que os dois estejam bem saudáveis para levar uma gravidez. Tá. E aí, uma vez vencida essa etapa de exames e verificando que a mulher tá bem, tá tudo em dia, pode engravidar, como é que ela vai controlar essa ansiedade? O que ela tem que esperar? A hora que ela parou a pílula. E agora? Engravida no primeiro mês, no segundo? Vai demorar? Não vai? O que é que você orienta para as suas pacientes? Isso, às vezes algumas pacientes elas ficam muito ansiosas, né? Porque a amiga parou anticoncepcional ou tirou o DIU e já engravidou direto. E aí ela aparece aqui, tem 2 meses que ela está tentando e não consegue e se sente às vezes frustrada. Mas a grande verdade é que a maioria das mulheres não vai engravidar de primeira. A fertilidade natural é algo em torno aí de 20% a 30% nos primeiros meses de tentativa. Então todo mês aquele casal tem 20% a 30% de chance da gestação acontecer. Ou seja, no primeiro mês, 70% das mulheres não vai engravidar de primeira. É que quando engravida todo mundo sabe, né? A vizinha comenta, fala, engravidou ali no primeiro mês. As pessoas contam isso como se fosse um mérito, consegui engravidar de primeira. Mas a grande verdade é que a maioria não vai conseguir engravidar
no primeiro mês de tentativa. E esse casal vai mês após mês tentando e se expondo a essa chance de gravidez. Em mais ou menos 6 meses, a chance do casal conseguir a gravidez é algo em torno de 70% a 75%. E no final de um ano, ou seja, 12 meses, pensando numa mulher que tem ciclos regulares, isso corresponderia a 12 a 13 menstruações, o casal vai conseguir algo em torno de 85% a 90% de chance de gestação. Muito bom. E se nós formos considerar a mulher que está tentando engravidar, ela precisa fazer alguma suplementação vitamínica, precisa tomar alguma medicação? O que é que você orienta? Não, é super importante, uma vitamina é fundamental, que é o ácido fólico. Tá. Toda mulher que vai começar a tentar engravidar tem que utilizar o ácido fólico. A recomendação é que, na verdade, essa mulher esteja usando 3 meses antes da gravidez acontecer. O ácido fólico, muitas mulheres acham que é para aumentar a fertilidade. O objetivo principal dele não é esse. O objetivo principal é ajudar na formação da coluna do bebê. Existe um defeito do tubo neural que ele pode ser prevenido, na maioria dos casos, só com a suplementação de ácido fólico. A dose não precisa ser muito alta, uma dose de 400 a 800 microgramas por dia parece ser suficiente para a maioria das mulheres, para as mulheres que não têm um risco aumentado para esse tipo de alteração. E só de tomar essa vitamina já melhora muito. Tem alguns estudos que tentam correlacionar o ácido fólico com fertilidade. Então, por um lado, alguns grupos tentaram mostrar que o ácido fólico poderia melhorar a fertilidade daquela mulher. Isso não é muito bem comprovado, mas sim, só pelo ponto de vista da prevenção do defeito do tubo neural, já seria suficiente para a mulher usar o ácido fólico. Talvez tenha um benefício em relação à fertilidade. Tem outros grupos que tentaram mostrar que talvez o ácido fólico poderia aumentar a taxa de aborto ou até mesmo algum problema na formação do bebê. Isso não é comprovado, isso não está bem definido. Existe uma dúvida, saiu na mídia um tempo atrás, não sei se você lembra, que o ácido fólico poderia causar autismo, o ácido fólico muito alto. Sim. Isso foi um estudo, não é que foi mal feito, mas o desenho do estudo, pensando do ponto de vista científico, ele não foi tão adequado para mostrar isso. Então a correlação que foi encontrada foi muito baixa, foi muito ruim. Hoje, todas as sociedades recomendam que você não precisa ficar dosando o ácido fólico no sangue dessa paciente para ver o nível que está, e nem se realmente o ácido fólico está associado com autismo ou qualquer outro problema. O que a gente sabe, com certeza, é que tomar ácido fólico previne esses defeitos de tubo neural. Então não tem questionamento, a mulher tem que tomar. Tá. Existem algumas outras vitaminas, vitamina C, vitamina E. Isso não está comprovado que realmente é necessário, isso pensando do ponto de vista de gestação. A única coisa que talvez seja benéfica para a mulher é o ômega 3. O ômega 3 tem alguns estudos que mostram uma melhor qualidade do óvulo, que mostram um melhor desenvolvimento na gestação. A gente não sabe exatamente quando que realmente precisa ser iniciado e talvez só dieta, só suplementação com alimentos seja suficiente. Algumas mulheres que não comem esses alimentos, então, por exemplo, peixe, talvez elas precisem de uma suplementação. Um acompanhamento com o nutricionista pode ajudar nesse aspecto, mas o recado aqui é fazer uma alimentação boa, que provavelmente você vai ter todos esses nutrientes. Tá. E aí, falando em qualidade de alimentação, dieta regrada, a mulher que está acima do peso, ela tem uma chance menor de engravidar? Ou o peso não influencia, tanto faz? A mulher tem que pensar nisso antes de engravidar? Como é que é? Sim, com certeza. A gente vê que a obesidade é quase uma epidemia, né? Considerada uma epidemia global. Vários países, quando a gente pensa em obesidade, a gente pensa muito nos americanos, né? Que tem com certeza uma prevalência de mulheres obesas muito grande. Mas aqui no Brasil mesmo a gente também tem a população que está com sobrepeso, obesidade muito grande. E isso é necessário um cuidado tanto do ponto de vista da saúde mesmo, evitar que no futuro essa mulher tenha um derrame, um infarto, algum problema relacionado com sobrepeso e obesidade. E pensando no ponto de vista de fertilidade, os estudos mostram que tanto o sobrepeso e a obesidade quanto a desnutrição estariam associados com alterações de fertilidade, com subfertilidade ou até infertilidade. É interessante que as mulheres obesas, elas procuram 3 vezes mais os especialistas em reprodução humana do que a mulher que tem o peso normal. Ou seja, parece que essa questão do peso é muito importante. A mulher com obesidade, ela pode ter a infertilidade por alguns motivos. Um dos principais é que o aumento da gordura vai levar a algumas alterações metabólicas e hormonais
que estão relacionados com a falta de ovulação. É a mulher que fica alguns meses sem menstruar. Isso significa que ela não está ovulando de forma regular. Como ela não sabe quando está ovulando, ela não sabe direito quando que tem que ter a relação, quando que é o período fértil. E assim, cada mês é mais difícil ela conseguir engravidar. Não é só uma questão estética aqui, e não estou falando nem de saúde em longo prazo, que a gente não tem dúvida, mas realmente o sobrepeso e a obesidade atrapalham do ponto de vista reprodutivo. Tem algumas outras teorias que poderiam ter alterações da pulsatilidade de alguns hormônios que são importantes para a gestação, que a recepção de um embrião, mesmo que seja, por exemplo, uma fertilização in vitro, que a gente não está pensando na ovulação espontânea, mesmo essas mulheres, quando elas vão para a fertilização in vitro, para a FIV, o resultado é inferior. A taxa de gravidez é um pouco inferior quando a mulher tem um peso normal, vai IMC entre 19,5 e 25, que seria o considerado ideal para uma pessoa. O IMC não é um bom marcador, né? Você pensar em uma pessoa muito musculosa, ela pode ter um IMC muito alto e ela está super saudável. Você precisaria de uma bioimpedância, uma análise mais criteriosa, isso é muito difícil você fazer na rotina para todo mundo, então a gente acaba usando o IMC. Mas uma paciente, falando sobre a paciente que está acima do peso, ela tem um IMC maior e uma porcentagem de gordura maior. Daria para dizer que por conta da obesidade e do consumo excessivo de açúcar, farinha branca, essas coisas que normalmente é o que a gente observa nas pessoas que estão acima do peso, ela seria uma reação inflamatória maior e isso dificulta a gestação, tendo em vista que até a taxa de FIV é menor na paciente, de sucesso na FIV é menor na paciente que é obesa? É uma boa teoria, tem esse aspecto da nutrição funcional, que você teria alimentos que seriam mais inflamatórios e outros alimentos anti-inflamatórios. É uma teoria muito boa de se explicar e tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, a mulher que come muito fast food, então é um estudo que mostrou que as mulheres que comiam mais de 4 porções de fast food por semana, parece muito, né? Mas isso é a realidade de grande parte da população. Isso estaria relacionado com dificuldade em engravidar. Essas mulheres demoram quase o dobro para conseguir engravidar do que a mulher que tem uma alimentação saudável. Por outro lado, a mulher comer frutas, várias porções de fruta durante a semana, ou seja, fazer uma dieta saudável, parece que é benéfico. Tem um outro grupo italiano que mostrou aquela dieta do Mediterrâneo, que poderia ser também uma dieta boa para mulheres que querem engravidar. Tem um outro grupo que mostra dieta low carb, isso que está muito na moda, né? As mulheres buscando, vou fazer uma dieta low carb, vou tentar cortar pão, massa, bolo. Eu acho que tudo isso é benéfico. Pensando, por exemplo, em pacientes com ovário policístico, que estão com sobrepeso e obesidade, essa dieta low carb, por exemplo, ela é adequada. Os estudos mostram que realmente existe uma melhora da fertilidade. Para a população geral, uma mulher que chega aqui com peso adequado, ela não tem a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, a dieta low carb talvez ajude. Isso não está comprovado, com certeza. Então, o que eu recomendo para meus pacientes é assim, faça o que te faz bem nesse aspecto. Se você se sente bem fazendo uma dieta low carb, faça. Agora, se você está sofrendo para fazer essa dieta e ela está com peso adequado, ela se alimenta bem, mas ela gosta de comer carboidrato, ela está com peso adequado, eu não vejo uma real necessidade de cortar glúten, restringir, porque é muito difícil. Você pega um celíaco e conversa, eles falam, é muito difícil, você não pode nem cozinhar no mesmo forno que foi feito um pão, você não pode colocar o alimento do celíaco, quem realmente tem alergia ao glúten. Não é o que a gente vê para a maioria das pessoas, tem uma leve intolerância, ou não tem nada e se sente bem, acha, tô saudável cortando glúten. Tudo bem, se você está bem com isso, continue. Mas eu não imponho isso para minhas pacientes que querem engravidar, muito menos para aquelas que têm infertilidade, que já é um momento difícil, né? Sofrido, tá tentando engravidar, e aí eu pego e faço uma restrição de alimento que ela gosta. Verdade. Dá mais estresse. Vale o equilíbrio, né? Com certeza. Alimentação saudável e tentar... E aí, o inverso seria verdadeiro? Mulheres magras que praticam atividade física de forma regular, têm uma vida mais saudável, tem mais sucesso na tentativa de gestação ou não? Parece que sim. Levar hábitos de vida saudável são bons para a mulher que está querendo engravidar, até para o casal, né? Às vezes eu falo mulher, que como a gente é ginecologista... A gente foca na mulher. A gente foca na mulher, mas para a parte tudo que eu estou falando para a mulher, para o homem também é verdadeiro. Homens obesos têm piora da qualidade do sêmen, existe um aumento de fragmentação do DNA espermático, ou seja, o aumento de peso
gordura, aumento da temperatura testicular, tudo isso também atrapalha na formação do espermatozoide. A parte do DNA é quebrada por alguns aspectos oxidativos que acontecem dentro do testículo, isso tudo atrapalha também na gestação. Fazer o inverso, como você perguntou, ter uma dieta saudável, ter um peso adequado, atividade física, tudo isso parece bom. Mas, de novo, tem que ter o balanço, foi o que você falou. Quando a mulher faz muita atividade física, isso eu estou falando, por exemplo, triatletas ou mulheres que têm uma atividade física muito intensa, isso pode levar ao quadro de amenorreia. O que é amenorreia? É quando a mulher não menstrua. E parece que essa atividade intensa está levando ao quadro de amenorreia. Então, é o balanço. Tem que ser uma dieta adequada, tem que ser uma atividade física regular, mas sem exageros. Se está tendo distúrbio de ciclo menstrual, vale a pena reduzir um pouco a carga de exercícios, tentar se alimentar um pouco melhor do que falar, não, a dieta é saudável, o exercício é saudável, então não é isso que está me atrapalhando. Uma vez eu vi uma paciente que ela era triatleta, ela estava tentando engravidar, não estava conseguindo, e ela fazia muita atividade, assim, ela fazia mais de 4 horas por dia de atividade física. E aí, você imagina, triatleta, atividade de altíssima intensidade. Aí ela foi tirar umas férias, foi viajar, parou de fazer tanta atividade e engravidou. O excesso sempre é prejudicial, né? Sim. Mesmo de atividade física. Sim, sim. E já que você tocou no assunto do homem, do espermatozoide, tem alguma coisa que o parceiro possa fazer, adotar em termos de hábito, de alimentação, comportamento, para melhorar a fertilidade do casal e aumentar a chance de gestação espontânea? Com certeza. O homem também é super importante. A gente fala muito da mulher, né? Só fala da mulher, mas acho que deve ter alguma coisa que o parceiro possa fazer para ajudar. Com certeza. Manter os mesmos hábitos de vida saudável são super, super interessantes para aquele casal que está tentando engravidar. E eu vejo até como uma parceria, né? É um momento, vamos tentar engravidar. Não dá para a mulher ficar comendo saudável, salada, o franguinho, e o homem vai lá e pede pizza e se esbalda, cerveja. Tem que ter o balanço, não é que é um negócio totalmente fechado, tem que ser super restrito, mas fazer atividade física, manter o peso adequado, parar com hábitos como cigarro, tudo isso são importantes para aquele homem que quer engravidar. Tomar cuidado, por exemplo, exposições ocupacionais. O que eu quero dizer? O homem que, por exemplo, chapeiro lá que fica fazendo, ou cozinheiro que fica no forno, esse aumento da temperatura no testículo direto parece ser negativo. Então, homens que têm esse tipo de exposição ocupacional têm que passar por uma boa avaliação, a gente tem que ver se realmente está tudo bem com a parte dele, com a parte de avaliação seminal, os exames dele, sorologias, também toda a saúde do homem. Tá. E o álcool? Atrapalha a fertilidade do casal? O álcool ele é bem controverso, porque alguns estudos mostram que seria prejudicial, mas tem outros estudos que falam que não atrapalharia. Sim. Até mesmo tem um grupo da Europa, eu não vou lembrar exatamente o país, mas aqueles na Europa que fica bebendo bastante vinho. E eles viram que até uma quantidade moderada de álcool todos os dias não prejudica a fertilidade. O que eu falo para minhas pacientes? Tem casais que estão muito acostumados a beber. Assim, sabe, a rotina. Chega em casa à noite, abre um vinho, toma uma taça. Eu não vejo problema nenhum em fazer isso. O que não pode é todo dia beber 2, 3 garrafas de álcool. Sim. Chegar no final de semana e sair carregado da festa. Aí eu acho excessivo, aí eu não acho que é saudável. Mas se o casal tem esse hábito de tomar, eu não peço para parar. Até a gestação acontecer. Tá. No momento que a gestação acontece, aí sim, aí o álcool é proibido. Não existe dose segura de álcool. Não existe uma recomendação que você fala, pode uma tacinha de vez em quando. Não existe nada que valide o uso em nenhum momento. Existe a síndrome alcoólica fetal, que é uma síndrome muito grave, que o feto tem vários problemas, até malformações cardíacas associadas ao álcool. E esse é o grande risco do álcool na gestação. Então, realmente, engravidou, tem que parar. Tá. Mas até acontecer uma dose controlada de álcool, eu não vejo problema. Tá. E o cigarro? O cigarro, sim. O cigarro é prejudicial tanto para o homem quanto para a mulher. O cigarro, a mulher que fuma, adianta a idade da menopausa em até 4 anos. Nossa. Ou seja, se a mulher entra na menopausa com 50 anos, ela vai entrar ali com 46, 47. Parece pouca coisa. Mas a fertilidade ela é diferente da menstruação.
A fertilidade da mulher não acaba no momento que a mulher entra na menopausa, que é o momento que acabou a menstruação. A fertilidade acaba muito antes. Parece que 10 anos antes da menopausa é quando a fertilidade declina muito. Então, se a mulher entra na menopausa nos 50 anos, com 40 anos, ela já está piorando a fertilidade dela. Sim, a níveis bem baixos, níveis que talvez seja necessário um tratamento de reprodução humana. Então, é o cuidado que tem que ter. O cigarro ele pode atrapalhar em relação a isso, adiantar a idade da menopausa, ele piora a qualidade dos óvulos, mulheres que fumam demoram mais para engravidar, tem maior risco de abortamento, e para o homem também, piora a qualidade seminal, e tudo isso parece ser dose dependente. Então, fumar meio maço é melhor do que fumar um maço, vai ser melhor do que fumar 2 maços. Então, uma redução é super importante. É difícil, não vou falar aqui que é fácil. Quem fumou sabe que é difícil. Quem teve contato com fumante, viu tentando parar, sabe a dificuldade que é isso. Então, eu não chego aqui no consultório e, fico dando bronca no casal que está fumando. Mas eu tento dar algumas orientações, tipo, vamos tentar diminuir, vamos pouco a pouco. E às vezes, quando você coloca uma meta assim, você tem que parar de fumar porque quando você tiver 70 anos você vai ter câncer de pulmão. É difícil, né? Tá muito longe. Você colocar lá na frente uma meta, você fala, não, quando eu chegar lá perto eu vejo. Mas, se você falar, olha, vamos parar de fumar, ou vamos diminuir o cigarro porque está te atrapalhando a engravidar. Ou vai te ajudar na gestação, que vocês estão tanto lutando, tanto sonhando, está fazendo tanta coisa e todo dia você está se prejudicando. Talvez seja um incentivo para aquelas mulheres que estão querendo parar. E o estresse? Porque antigamente as mulheres acho que eram submetidas a um nível de estresse muito menor do que hoje. Tanto é que há muitos anos atrás mulher não infartava. Hoje em dia você vê mulher infartando. Então o estresse atrapalha? O estresse é também uma segunda epidemia da nossa sociedade, né? Você fala, tá tudo bem, tá muito estressado. Em algum momento da sua semana, do seu mês, você vai falar que teve algum momento de estresse importante. E não é raro você ouvir histórias assim, fulana estava muito preocupada, muito estressada, que não estava conseguindo engravidar, e aí uma hora falou que desencanou, pensou em adotar, ou se fez uma viagem, esqueceu essa história e engravidou. Foi o estresse que atrapalhou ela. Assim, todo mundo conhece história assim, todo mundo. Sim. Mas o grande fato é que, primeiro, qual é o casal que está tentando engravidar e que não está conseguindo, que não está estressado? Nem todos. Não tem. Assim, não existe um casal que não está estressado porque a gestação não está acontecendo. A gente tem tudo no nosso controle, né? Você pega o celular, você controla tudo. Você pede comida, você chama um táxi, um Uber, você controla a sua agenda, você fala com pessoas do mundo inteiro. Em um segundo você faz uma videoconferência, um Skype, um FaceTime com uma pessoa que está no Japão. Tá tudo no nosso controle, tudo no nosso alcance, na palma da mão. Isso não. E aí, de repente, você pega um dos aspectos mais importantes da vida daquele casal, que é a gravidez. Você não controla. E você não controla. Então, o fato de você não controlar, e aquilo, tenta o primeiro mês, não consegue, tenta o segundo mês, não consegue. O casal vai começando a ficar estressado, a mulher começa a ficar preocupada, começa a pensar coisa ruim na cabeça. Então, é natural um casal que está tentando engravidar que esteja estressado. Mas, quando são avaliados os estudos que tentam comparar a questão do estresse, é muito difícil você conseguir realmente correlacionar que quem é mais estressado tem mais dificuldade de engravidar. Não existe essa correlação tão clara. Vale a pena pensar, do ponto de vista até holístico, né, do ponto de vista global, que aquele casal esteja mais tranquilo. Até para o processo ser mais fácil. Mesmo que não precise fazer um tratamento de reprodução humana, o casal que está mais tranquilo, isso pode ser com massagem, pode ser com atividade física, pode ser com meditação, pode ser com yoga, pode ser viajando, pode ser mantendo a sua rotina de trabalho e tentar pensar um pouco menos nisso, assim, estar focado, pensando do ponto de vista de eu preciso fazer as coisas certas, mas eu também vou tentar não exagerar, né? Não vou ser nem 8 nem 80, vou tentar ficar no meio, uma ajuda com um psicólogo. Cada casal vai ter uma demanda. E a gente precisa entender isso, e o casal mesmo precisa entender, olha, a gente está passando por um momento de expectativa. E é normal eu ficar estressado, é normal eu ficar ansioso. Só o fato de você pensar e parar e internalizar isso, falar, eu sei que isso vai acontecer e tudo bem. Você aceita aquele pensamento e vamos em frente. Acho que isso já ajuda muito. Agora, eu não falo para os casais, você está muito estressada, vai relaxar, depois você volta aqui para tentar engravidar.
Eu não vejo sentido nenhum nesse tipo de coisa. E acho que a pior coisa que você pode falar para uma pessoa que está estressada é falar relaxa. Relaxa. Relaxa, Tá muito nervoso, você fica só calmo. piora a situação, né? Verdade. Você leva ao dobro o estresse. Verdade. Ale, e como a mulher faz para calcular o período fértil? É super importante a mulher conhecer o seu período fértil, porque é nesse período que existe a maior chance de gestação. E essa é uma das coisas que a gente faz numa consulta pré-concepcional, aquela consulta do casal que fala, estou planejando uma gestação. É esse tipo de orientação. E eu acho que também ajuda a focar muito no período que você tem que ter a relação sexual. Porque se você deixa o mês livre ou você fala, tem que ter toda hora a relação, isso pode gerar um momento de estresse no casal. O período fértil é o seguinte, para a mulher saber o período fértil, ela tem que conhecer o seu ciclo menstrual. Tem no meu canal do YouTube, lá no Mente Fértil, tem um vídeo que eu falo só sobre como calcular o período fértil. Mas, qual que é, resumindo, né? O ciclo da mulher é dividido em duas fases. A primeira fase, que é a fase folicular, que é quando existe um crescimento do folículo. O folículo é como se fosse a casa do óvulo. É lá dentro que o óvulo está. Então o folículo cresce, acontece a ovulação, que é o momento em que divide as duas fases. A ovulação é quando o óvulo é liberado do ovário. E a segunda fase é a fase lútea. O ciclo das mulheres varia muito, né? Tem mulheres que têm ciclos de 28 dias, ciclo de 30 dias, 26 dias, 32. Cada mulher pode ter um ciclo e mesmo a própria mulher pode ter variações dentro do seu ciclo. Variações pequenas, que a gente ainda considera que é um ciclo regular, mas essas variações podem acontecer. Como que a gente sabe quando que acontece a ovulação, né? A ovulação divide as duas fases. A segunda fase do ciclo, que é a fase lútea, ela sempre dura 14 dias. Ela é fixa. O que varia entre as mulheres é a primeira fase, que é a fase folicular. Então vamos imaginar que você tem uma mulher que tem um ciclo de 30 dias. Como que eu faço para calcular o dia da ovulação? Eu pego 30, que é a média dela, de intervalo entre os ciclos, tiro 14, que é a fase lútea, e encontro 16. O 16º dia é o dia da ovulação. A mulher que tem um ciclo de 28 dias, 28 menos 14, 14. Então o 14º dia é quando acontece a ovulação. E a mulher tem que fazer essa conta. Às vezes tem pacientes que me perguntam, mas meu ciclo varia muito. Eu tenho ciclos de 45 dias, 60 dias, por exemplo, pacientes de ovário policístico. Ou eu tenho um ciclo de 21 dias, outro ciclo de 37. Como é que eu faço o cálculo? Para essas mulheres não dá para fazer essa conta. Ela tem que buscar outras formas de saber quando que é o período fértil. Então, por exemplo, tem aquelas fitinhas de LH que podem ajudar. A medida da temperatura basal é uma técnica descrita, é uma técnica possível. É muito difícil fazer porque muito pode acontecer que varia essa análise. Por exemplo, se a mulher está com febre, está doente, medida da temperatura não vale. Se a mulher levantou várias vezes à noite para ir no banheiro, não vale. Sabe, se ela dormiu menos naquela noite, foi uma noite que ela foi dormir muito tarde, essa medida de temperatura também é ruim. Mas é possível. Uma outra forma é identificar o muco cervical. O muco que ela percebe na vagina, ele começa sendo muito branco e espesso e ele vai ficando mais fluido e pegajoso. Quando ele está bem fluido e transparente, provavelmente é esse momento que ela está próximo da ovulação. Então, essa mulher pode buscar esses sintomas, esses sinais. Mas o fato é que mulheres que têm ciclos muito irregulares, elas provavelmente não estão ovulando. A mulher que menstrua regular, provavelmente ela ovula regular. A mulher que tem ciclos muito irregulares, ciclos muito longos, ela provavelmente não está ovulando. Ou pode ser que de vez em quando escape uma ovulação, mas ela nunca sabe quando vai acontecer. E para essas mulheres que têm um ciclo muito irregular, aqueles testes de ovulação de farmácia, isso é uma dúvida muito comum delas. Esses testes ajudam, atrapalham? Eu acho que tem relação quando o teste dá lá positivo e tal? Como é que elas... Qual que é o grande problema disso? A gente começa a fazer os testes próximo do que deveria ser ovulação. Então vamos imaginar que a mulher presumidamente vai ovular no 14º dia. Ela começa fazendo no 10º dia o teste. 9º, 10º dia. Se a mulher tem um ciclo de 60 dias, quantas fitas ela vai precisar usar? Um monte. Exato, e pode ser que durante 60 dias ela faça 60 testes e nunca venha positivo, porque ela não está ovulando. Então, para essas mulheres, eu não vejo benefício em utilizar. Tá. Mas o teste, ele é fidedigno. Se a mulher estiver ovulando, se o teste
deu lá, que ela tá no período de ovulação, ela pode ter relação porque Sim. está no período certo. Sim. Ele é confiável. Não é um teste perfeito, mas sim, ele é confiável. Não importa se a mulher tem ciclo regular ou irregular. Se o teste deu positivo de ovulação, pode ter relação. Porque eu já vi paciente com dúvida assim, eu fiz o teste, deu positivo, depois de uma semana eu fiz, deu positivo de novo. O que você acha que pode ter acontecido? Ela pode, na fase lútea, na segunda fase do ciclo, você tem flutuações dos hormônios. Tá. O teste, ele é validado para ver ovulação. Tá. Ele não é validado para ver outras coisas. Ale, uma dúvida que é muito, muito recorrente, não sei nem se é uma dúvida, mas acho que um comportamento talvez, depois da relação, quando a mulher está tentando engravidar, tem alguma posição que ela deva ficar e que aumente a chance de gestação ou tanto faz? Terminou, levanta, vai, faz o que quiser. É bom você perguntar isso porque às vezes a paciente fica com vergonha, né, de falar isso na consulta, apesar da gente ser ginecologista e falar de tantas coisas importantes, às vezes fica essa dúvida mesmo e as mulheres têm vergonha, medo, sei lá, qualquer coisa de perguntar. Em relação à relação sexual em si, né, o que é importante, o que não deve ser feito e o que não tem diferença. Primeiro, nenhuma posição após a relação vai ajudar a gestação. A gente brinca que tem aquela posição que a mulher põe a perna para o alto e fica ali durante 5 minutos para o espermatozoide entrar no útero. Isso é uma bobagem, tá? Isso não é necessário. Depois de poucos segundos, o espermatozoide já passou pelo colo do útero e já está indo em direção à tuba. E isso tem a questão da gravidade que pode ajudar? Tem. Mas o espermatozoide, ele tem uma movimentação própria e o útero faz contrações que vão ajudar também nesse processo de levar o espermatozoide até o óvulo. Então, não tem nenhuma posição que é importante, é necessário que a mulher fique depois da relação sexual. Eu falo para ficar um pouquinho deitada, mas assim, 1 minuto é mais do que suficiente para o espermatozoide chegar onde ele deve. Assim, continuando na parte de relação sexual, do coito em si. Alguns casais usam lubrificantes na relação, tem esse costume. Os lubrificantes à base de água, eles podem prejudicar a motilidade do espermatozoide. Então, na relação sexual, pensando do ponto de vista reprodutivo, não use esse tipo de lubrificante. Se for necessário usar algum à base de óleo. Então procura quando você for comprar. Tem até no mercado alguns lubrificantes pró-fertilidade que são vendidos como aumenta a sua fertilidade. Não aumenta nada. Assim, não tem nenhuma comprovação. Ele só não atrapalha. Então, se for necessário, utilizar em relação a isso. E terceiro, em relação ao orgasmo, que é uma dúvida que os pacientes têm muito, se é necessário chegar ao orgasmo para conseguir a gravidez. Por mais que o orgasmo, é óbvio que a gente quer que o casal tenha uma vida sexual saudável, e o orgasmo faz parte dessa vida sexual, ele não é necessário para a gestação. Ou seja, não é o fato que a mulher não conseguiu ter o orgasmo que a gestação não vai acontecer, que ela não vai engravidar. A gente quer que aconteça por todos os aspectos, mas não é friamente não é fundamental, exatamente. E a mulher que usa anticoncepcional por muito tempo, ela pode ter a fertilidade prejudicada por isso ou não faz diferença? Essa é uma dúvida muito frequente das mulheres que usam anticoncepcional, inclusive algumas não usam anticoncepcional porque tem esse medo, né? Minha amiga usou muito tempo de pílula e agora não está conseguindo engravidar, deve ser isso, então eu não vou usar. O anticoncepcional, o que ele faz? Ele bloqueia os hormônios que o cérebro envia para o ovário funcionar. Então o ovário ficaria como se fosse num estado de repouso, mas não é um repouso real. A única coisa que não acontece é a ovulação. Todos os outros processos continuam acontecendo no ovário. Então aquela perda de óvulos que a mulher vai tendo ao longo da vida, ela continua acontecendo. A ovulação é só um que a mulher perde. Mas a média, por mês, a mulher perde algo em torno de 100 óvulos. Um é ovulado, quase 99 ela perde por outros mecanismos que não a ovulação. Esses mecanismos, eles continuam acontecendo mesmo no uso de anticoncepcional. O que eu quero dizer com isso? O anticoncepcional, ele não altera nem esse consumo de óvulos, ele não altera a qualidade dos óvulos, ele simplesmente não deixa a mulher ovular. Ele não atrapalha a fertilidade da mulher, ele não prejudica e ele também não poupa os óvulos, porque tem algumas outras mulheres que pensam, eu estou usando anticoncepcional, eu não estou ovulando, então eu estou guardando os meus óvulos. Não. Isso também não acontece. O anticoncepcional, qual que é o grande problema dele? Você não sabe como é que está o seu ciclo menstrual.
Então, às vezes, o que acontece? A mulher fica 10 anos, 20 anos usando anticoncepcional direto, não faz nenhuma pausa nesse período, ela não sabe como é o ciclo dela, e na hora que ela vai tentar engravidar, às vezes aparece o problema aí. Não é que o anticoncepcional causou, ele simplesmente mascarou. Então, de repente, vale a pena você conversar com o seu ginecologista, ver se vale a pena em algum momento fazer alguma pausa, fazer alguma avaliação, entender como é que está o seu ciclo, mas o anticoncepcional em si ele não atrapalha. Então, é seguro para as mulheres, pode usar sem problema nenhum, você não vai deixar de engravidar porque está usando anticoncepcional. A única coisa que pode acontecer, às vezes, 2, 3 meses após a parada do anticoncepcional, o ciclo demorar um pouquinho para regular. Mas passado esse período, a chance de gestação é exatamente igual. Tá. Uma outra dúvida que me surgiu agora, a mulher que está tentando engravidar, ela tem que parar de pintar o cabelo, fazer escova progressiva, essas químicas que as mulheres gostam aí de usar. Tem alguma coisa contraindicada para quem está tentando engravidar? Ou elas, porque atrapalha, porque pode dar alguma malformação, ou elas têm que parar com isso só quando, de fato, tiverem o beta-HCG positivo? Não existe nenhuma recomendação absoluta que a mulher, por exemplo, que está tentando engravidar não possa fazer a progressiva, por exemplo, ou usar uma química, usar ácido. Eu não acho que é de bom tom. Eu não recomendaria para paciente que realmente está tentando que fizesse essas coisas, usasse essa química, porque ela pode estar grávida, e isso a gente não sabe, né? E é praticamente impossível você fazer um bom estudo. Você não vai pegar mulheres tão grávidas e dar uma substância química e ver se tem uma malformação no bebê. Eticamente, humanamente é impossível a gente fazer isso. Então, é muito assim, a mulher usou tal produto e aí nasceu com problema. Será que tem relação? E aí você vai procurar na população se encontra essa correlação. Mas esse é um dos piores tipos de estudo que existem. Ele não comprova a ligação entre os dois fatores. Ele simplesmente constata que quando acontece um fator, também acontece o outro. Mas não que necessariamente um está causando o outro. E essa é uma das grandes dúvidas que geram na mídia, que às vezes a mídia interpreta de forma errada um estudo. Mas voltando para a sua pergunta, o que eu recomendo para os pacientes? Se você vai, mês que vem eu vou começar a tentar, ou eu vou fazer um tratamento no mês que vem, eu vou parar pelo mês que vem, faz tudo agora, fica de ponta cabeça, faz o que você quiser agora, sabe? Pinta o cabelo, faz o tratamento dermatológico que precisa, algumas medicações que são importantes, isso é uma coisa que a gente não comentou, tem medicações que não são adequadas para gestante, por exemplo, antihipertensivos. Tem alguns que podem e alguns não podem. Se a mulher está planejando engravidar, troca a medicação. Se você está fazendo um tratamento dermatológico que está usando ácido e isso não pode ir para gestante, troca o seu tratamento. Parte para um tratamento que possa ser utilizado durante a gestação. Então todas essas mudanças são importantes, com certeza. E, Ale, qual a frequência ideal de relação sexual quando a mulher está tentando engravidar? Uma vez por semana, 2, 3, tanto faz? Existe uma lenda, né, que é necessário dar uma pausa para o homem, para ele descansar, renovar os espermatozoides para otimizar a gestação. O fato é que tem poucos estudos que realmente avaliaram isso. Do ponto de vista de fisiologia, ou seja, de funcionamento do corpo humano, essa pausa não faz muito sentido, porque o homem está o tempo inteiro produzindo novos espermatozoides e renovando a produção. E não é um dia de descanso que é suficiente para renovar toda... Assim, não faz sentido. Ele está produzindo o tempo inteiro, é como se fosse uma fila indiana, ele vai produzindo, vai ejaculando e vai saindo, vai produzindo mais. Durante 3 meses você tem a renovação de todos os espermatozoides. Ou seja, demora muito para renovar. Não é um dia que realmente renova. O estudo que tentou demonstrar o que seria melhor, comparou homens que tinham relação, os casais que tinham relação todos os dias, dias alternados e uma vez por semana. O casal que tinha todos os dias a relação, a chance de gestação foi algo em torno de 37%. O grupo que foi dias alternados foi 32%. E o grupo que foi uma vez por semana foi 15%. Esse 37 para o 32, do ponto de vista estatístico, não foi tão diferente, não é tão relevante. Como que eu oriento os casais? Se é um casal que já tem uma vida sexual mais ativa, está acostumado a ter várias relações por semana, se eles puderem no período fértil, ou seja, no momento da ovulação, você voltar algo em torno de 6 dias. Então, por exemplo, a mulher fez o cálculo lá, a ovulação aconteceu no 14º dia. A partir do 8º, 9º dia, até o 16º dia,
esse é o período que ela está mais fértil. Por que eu fui um pouquinho para frente também? Porque o ciclo pode variar, às vezes para 28, 29, 30, 27, então eu estou dando uma margem de segurança. No momento que o casal está nesse período fértil, então, por exemplo, no 10º dia até o 16º dia, ele tem relação todos os dias. Então, o casal que tem a vida sexual mais ativa, no período mais fértil, orienta a ter a relação todo dia. Agora, se é um casal que tem uma vida sexual menos ativa, tem uma frequência menor, se eu pedir para esse casal ter relação 5, 6 dias seguidos, vai ser muito estressante, vai ser muito desgastante, vai atrapalhar até a vida do casal, o relacionamento deles, porque às vezes um está mais cansado, aí o outro briga, mas você não quer ter filho então, você não quer ajudar, sabe? Gera esse tipo de estresse. Gera uma cobrança, né? Gera uma cobrança. Então, para esses casais, eu oriento ter relação dia sim, dia não. Eu acho que, sabe, caiu muito pouco a chance de 37 para 32 por mês, não é significativo. Então, e também assim, se aquele casal que eu orientei, vamos tentar ter todo dia, mas eu falo para eles, se tiver um dia que está muito cansado, pula, não tem problema. Sabe, sem grandes estresse em relação a isso. Agora, uma vez por semana é pouco. Tá. Precisa ter essa vida sexual aí, pelo menos dia sim, dia não, focado bastante no período fértil. Tá. E a idade da mulher pode atrapalhar nesse processo? E a idade do parceiro também? Não sei se tem alguma influência. A idade da mulher hoje é uma das coisas que a gente mais bate, né? A gente mais fala. Se você for olhar na mídia, tem muitas matérias relacionadas a isso, tanto mídia leiga quanto mídia médica, revistas científicas. Isso tem sido um foco de bastante atenção para os médicos. Por quê? Porque sabemos que na nossa sociedade as mulheres têm engravidado mais tarde. A mulher, felizmente, né, isso é uma coisa muito positiva, a mulher tem buscado igualdade na parte acadêmica, então as mulheres estão estudando mais, nunca se viu tantas mulheres na universidade, as mulheres estão buscando empregos e estão ocupando posições que antes eram só dos homens e a mulher está conseguindo ocupar, assim, cargo de chefia em empresas, e aí a mulher estuda mais, então demora mais para se formar, trabalha mais, casamentos acontecendo mais tarde, aumento no número de divórcios, tudo isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. É o mundo inteiro que está acontecendo isso. E todos esses fatos levam a um fator que pode atrapalhar a fertilidade da mulher, que é a mulher tentar engravidar mais tarde. Então, o lado positivo, que são todas as mudanças sociais, trouxe uma questão de alerta. Não vou falar que é uma coisa negativa, mas é uma questão de alerta. Que com o avançar da idade, existe uma piora tanto na quantidade quanto na qualidade dos óvulos. A mulher, quando nasce, define um estoque de óvulos e vem gastando ao longo da vida. Diferente do homem que a gente falou, que vai renovando o estoque de espermatozoides, a mulher, quando nasce, define um estoque de óvulos e vem gastando. A partir, teoricamente, dos 37, 38 anos, existe uma piora mais importante, tanto da quantidade quanto da qualidade. E esse é o momento mais crítico que muitas mulheres vêm buscar a gestação nessa idade. É quando ela se estabilizou do ponto de vista profissional, é quando ela quer pensar agora na parte da família. Só que aí a gente pode ter esse problema de qualidade e quantidade de óvulos. Para você ter uma ideia, por exemplo, algumas pacientes que fazem a fertilização in vitro, é possível fazer biópsia dos embriões. Então a gente retira um conjunto de células daquele embrião e faz uma análise para ver se, por exemplo, a carga cromossômica está normal. Todas as células deveriam ter 46 cromossomos. E sabemos que algumas alterações relacionadas à qualidade do óvulo estão relacionadas às alterações cromossômicas. Então, por exemplo, muitas mulheres já ouviram que com o avançar da idade você tem mais risco de ter um bebê com síndrome de Down. A síndrome de Down é quando existem 3 cromossomos 21. Então, a mulher não tem o bebê que nasce não tem 46 cromossomos, tem 47. Então tem os 46 e um cromossomo 21 a mais. O avançar da idade aumenta o risco da mulher ter esse tipo de alteração. Então nesse estudo que avaliou a taxa de euploidia ou aneuploidia, euploidia é quando são as células que têm os 46 cromossomos. Aneuploidia é quando tem ou um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, ou um conjunto de cromossomos a mais. Então qualquer alteração. Para mulheres que tinham menos de 35 anos, a taxa de aneuploidia, ou seja, embriões alterados, algo em torno de 40%. Para mulher de 40 anos, isso vai para mais de 70%. Bastante. É bastante. Então, realmente, isso tem que ser uma preocupação. Como a gente estava conversando e a gente fala no dia a dia, é difícil quando o casal está na minha frente eu falar, olha, então você pega uma máquina do tempo, volta 5 anos e volta aqui. Não dá para a gente falar isso. A orientação tem que ser, olha, quanto mais cedo você tentar engravidar, do ponto de vista
fisiológico é melhor. A gente sabe que do ponto de vista social, às vezes isso não acontece, não dá, a mulher não está preparada para engravidar, mas é importante que ela saiba, quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser eu conseguir a gestação. É simplesmente isso, conhecer os riscos, entender os riscos e assumir os riscos. A paciente junto com o médico. Mas aproveitando que, né, não tem muito a ver com o nosso tema de hoje, mas que conselho você daria, então, para uma mulher que está aí em busca de sucesso na carreira e que já planeja engravidar mais tarde? Tem alguma coisa que ela possa fazer para tentar garantir essa fertilidade no futuro? Existe um tratamento dentro da reprodução humana que é o congelamento de óvulos. Também é uma coisa que está super na mídia. A procura tem sido cada vez maior nas clínicas de reprodução assistida. Quando essa mulher ela vai tentar engravidar, por exemplo, com 40 anos, os óvulos eles já sofreram durante 40 anos no corpo dessa mulher. Ela pode retirar os óvulos ou parte desses óvulos, congelar os óvulos. Então, por exemplo, ela faz isso com 32 anos. Ela congela os óvulos dela, segue a vida dela, a carreira, tudo isso. No momento que ela quiser engravidar, por exemplo, com 40 anos, ela pode utilizar esses óvulos e a chance de gestação é como se ela tivesse 32 anos. Essa é uma dica bacana, né? Porque uma a hora coisa... que a mulher começa a perceber que o tempo passou, já tá tarde até para congelar os óvulos. Sim, né? é um clichê aqui, né? Um jargão que eu uso no consultório é se eu soubesse, eu devia ter pensado nisso antes. Eu falo para os pacientes, não adianta a gente ficar também chorando pelo leite derramado, né? A gente tem que pensar daqui para frente. Então tá bom, ó, a gente já sabe que houve um prejuízo, o que a gente vai fazer a partir de agora? Mas para aquelas mulheres que, tô com 30 anos, tô solteira ou tô num relacionamento, mas meu plano de vida é tentar engravidar com 38 anos. Com 38 anos eu já sei que a minha fertilidade vai estar menor, então eu vou tomar alguma atitude para agora me ajudar no futuro. A gente fala que a gente nunca garante uma gravidez, né? A mulher não congela o nenezinho, que depois ela volta para pegar. Mas com certeza ela vai aumentar a chance de sucesso, vai aumentar a taxa de gravidez no momento que ela quiser. Bacana. E, assim, para resumir aqui a nossa conversa, a partir de que momento você acha que o casal tem que começar a se preocupar e pensar em infertilidade? A partir de que momento você considera um casal infértil? Depende da idade, depende do tempo tentando, como é que funciona? Como a gente falou no começo, durante o período de 1 ano, o casal tem mais ou menos 85 a 90% de chance de conseguir engravidar. Então a Sociedade Americana de Reprodução Assistida, eles consideram um casal infértil a partir de 1 ano de relações desprotegidas e irregulares. Ou seja, resumindo, se o casal está tentando engravidar há 1 ano e não está conseguindo, ele deveria procurar ajuda para investigar, entender o que está acontecendo e eventualmente fazer um tratamento. Agora, para mulheres acima dos 35 anos, esse período ele pode ser reduzido para 6 meses. Porque a gente sabe que a idade é um fator importante, o avançar da idade vai piorar a qualidade dos óvulos, então você não vai deixar essa mulher às vezes tentando 1 ano. Depois de 6 meses que a gestação não aconteceu, você já pode partir para uma investigação. Você estaria autorizado a investigar aquele casal, fazer os exames, tudo que seria necessário para realmente entender se tem algum problema, e a partir daí você pode ou optar por fazer um tratamento, ou deixar esse casal mais um pouquinho, vamos tentar mais 6 meses, vamos ver o que acontece, às vezes está tudo bem, você vê que tem uma boa reserva de óvulos, você libera. Às vezes você vê uma situação, opa, aqui talvez tenhamos algum problema mais grave, então você pode partir para um tratamento. De forma, então, resumindo, o casal começou a tentar engravidar, fez os exames, está tudo bem. Durante 1 ano, se a gestação não aconteceu, procure um médico para te avaliar. Se você tem mais de 35 anos e já passaram 6 meses, a gestação não aconteceu, vá procurar um especialista. Muito bom. Acho que essas eram as dúvidas mais frequentes, doutor Alexandre. Acho que a gente conversou bastante hoje, né? A gente falou de muita coisa aqui, coisas que eu abordo na consulta, então tenho certeza que esse podcast aqui vai ser muito legal para as mulheres que estão tentando engravidar. Se você conhece alguém que está tentando engravidar e que não está conseguindo, manda esse podcast para ela, vai ser de muito valor, tenho certeza que ela vai te agradecer muito quando ela receber essas dicas. E para as mulheres que estão tentando e estão seguindo todas essas dicas e a gestação não está acontecendo, procure seu ginecologista, procure um especialista, que a gente precisa entender, né? Não pode ser... a gente controla tantas coisas da nossa vida, não pode ser uma das coisas mais importantes você deixar de lado e não procurar ajuda e não entender o que está acontecendo no seu corpo. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!